Tranquilo, pessoal? Vamos continuar aí com a termodinâmica. Hoje nós vamos começar a falar das máquinas térmicas de rendimento e da segunda lei da termodinâmica. Vamos lá então? Bom, olha só, uma máquina térmica é um dispositivo capaz de transformar energia térmica em trabalho mecânico, ou seja, ela vai pegar calor e vai transformar em trabalho mecânico, um trabalho útil, ok? Bom, de forma geral, todas as máquinas térmicas elas operam entre uma fonte quente. Aqui no meu esquema simplificado aqui nós temos uma fonte quente, né, aqui em cima, e uma fonte fria. Todas as máquinas térmicas elas operam entre uma fonte quente e fria. Ela vai tirar calor dessa fonte quente, vai transformar esse calor em trabalho mecânico, né, de alguma forma. Nós vamos ver alguns exemplos de máquinas térmicas, então você vai ver como que ela transforma em trabalho. Porém, parte desse calor ela vai rejeitar para a fonte fria. Nós vamos ver mais para frente aí que toda máquina térmica, todo dispositivo, ele tem que perder calor. Tá? A gente não consegue, não existe uma máquina térmica, tá? É impossível existir uma máquina térmica que não rejeite parte desse calor aqui para a fonte fria. É impossível ela pegar toda a fonte quente e transformar aqui, ó, diretamente em trabalho mecânico, tá? Mais para frente nós voltamos aqui para definir por que é impossível, beleza? Mas então todas as máquinas a gente vai ter aqui uma fonte quente e uma fonte fria, beleza? Então olha só, para encaixar aí nesse modelo esquemático, eu vou explicar o ciclo Otto, um tipo de motor de combustão interna, tá? É o mais usado aí nos carros de passeio, né? Para a gente encaixar nesse modelo aí, tá? E a gente vai ver todas as etapas de funcionamento aqui de um motor de combustão interna. Vamos lá então? Então olha só, pessoal, aqui embaixo eu tenho um desenho esquemático de um motor chamado motor ciclo Otto, tá? É um motor de combustão interna, é o motor mais comum que utilizamos aí nos carros de passeio, tá bom? Aqui nós temos um cilindro, dentro desse cilindro, né, nós temos aqui o pistão, análogo ao êmbolo. Acoplado a esse pistão nós temos o virabrequim, que é acoplado também aqui embaixo a árvore de manivela, ok? Essa árvore de manivela, depois através de um mecanismo, ela vai transmitir o movimento às rodas, se isso daqui for um carro, né? E aqui em cima nós temos duas válvulas, essa de azul e de marrom aqui, tá? Vamos ver aqui o funcionamento dessas válvulas, e aqui no meio nós temos uma vela. São as peças principais aí do funcionamento do motor, tá? Essa vela aqui, né, a de verde que está aqui no meio, é como se fosse aquele Magic Click, né? Já viu aquele dispositivo dos fogões automáticos que dispara aquela centelha? Pois é, aqui embaixo ele vai disparar num tempo certo, nós vamos ver esse tempo aí, uma centelhazinha que vai produzir a combustão do combustível, ok? Acoplado a essa válvula azul aqui, nós temos a injeção eletrônica, que vai preparar a mistura de combustível e comburente. Essa mistura tem que ser muito bem preparada, você não pode ter pouco comburente, nem muito comburente, né, comparado aí com o tanto de combustível, porque senão parte desse combustível não vai sofrer combustão, ou então, se for uma mistura rica, né, ainda você pode carbonizar a vela e você vai bloquear a injeção eletrônica, né? Bom, mas para você ter o máximo de aproveitamento, né, você precisa preparar muito bem a quantidade de combustível e comburente. Quem faz isso é a injeção eletrônica. Essa quantidade vai depender da rotação do motor, da potência exigida pelo motor, né, o tanto que o motorista ali vai pisar no acelerador, ok? Então olha só, esse motor ele é chamado de 4 tempos, né, um motor ciclo Otto, em homenagem a Otto, foi o engenheiro que inventou esse modelo de motor, tá bom? Vamos lá, ele funciona através de 4 etapas. Primeira etapa, na primeira etapa ela é chamada de admissão. O que vai acontecer? Olha só, o pistão está lá em cima, né? Na hora que ele começar a descer, essa válvula aqui, a válvula de admissão, ela vai abrir
e aí ela vai injetar ali essa mistura preparada pela injeção eletrônica, tá? Então é chamada de admissão, vai admitir todo o combustível comburente. Quando o pistão chegar lá embaixo, essa válvula ela vai fechar, e aí nós vamos para a segunda etapa do ciclo desse motor, que é chamada de compressão. O que vai acontecer? As válvulas vão permanecer fechadas e o pistão ele vai subir comprimindo essa mistura que foi preparada, né? O que vai acontecer? Nós vamos depois analisar em termos de transformações termodinâmicas, né? Quais são aí cada uma e tal, mas vai comprimir, então a temperatura vai aumentar muito, a pressão vai aumentar muito também, né? Terceira etapa, ela é chamada de combustão. Combustão, o que vai acontecer? Quando chegar lá em cima, esse gás ali pulverizado, né, com o combustível, ele vai explodir, porque essa vela aqui, ela vai dar uma centelha, uma descarga elétrica, e aí você fecha o triângulo do fogo, você tem combustível, comburente e ignição, então você tem a explosão. Na hora que esse combustível explodir, ele vai dar uma pancada aí no pistão e ele vai ser forçado a descer rapidamente, né? Depois, na quarta etapa, o que o motor tem que fazer? Ele tem que jogar fora o resultado da combustão. Vocês sabem, né, que toda combustão ela vai liberar aí o CO2, dióxido de carbono, água, e se tiver parte de combustão incompleta, você vai ter monóxido de carbono, que faz muito mal para a saúde, né? Então, conectada a essa válvula aqui, nós temos o cano de descarga lá que vai liberar o resultado dessa combustão, né? Então o pistão ele vai subir, né? Essa nova etapa ela é chamada de escape. O pistão ele sobe, essa válvula de escape ela abre e vai jogar fora todo o resultado da combustão. Essa última etapa aqui também é chamado de exaustão, né? Você vai estar jogando fora aí esse resultado aí da combustão. E aí o motor ele vai repetir o ciclo, depois ele vai descer de novo, a válvula de admissão ela vai abrir, né? Vai comprimir, vai explodir e vai jogar fora aí o resultado. Beleza? Vocês podem observar que esse motor aqui ele opera dentro de uma fonte quente e uma fonte fria, né? Por exemplo, quem vai ser a fonte quente? É exatamente a combustão aqui do nosso combustível, né? A temperatura aí que ele vai atingir quando atingir a combustão. E a fonte fria? A fonte fria é o próprio ambiente aqui, ó. Fonte fria, né? Que ele vai rejeitar parte desse calor aí para a fonte fria, beleza? Então olha só, agora comparando essas etapas do ciclo Otto com as transformações termodinâmicas, eu desenhei aqui um gráfico, deixa eu colocar ele aqui do lado para a gente discutir. Então, o que vai acontecer? Olha só, aqui nós temos um diagrama, ele é um diagrama P por V, né? E ele representa todas essas etapas aqui. Vamos entender? Olha só, primeira etapa, né, que é a admissão. O pistão está lá em cima, ele vai descer, a válvula de admissão ela vai abrir. Esse tipo de etapa ela é isobárica, porque quando a válvula de admissão ela abre, o cilindro ali está conectado à atmosfera, né, que é a pressão constante, pressão atmosférica, né? Então, na medida que ele desce ali, a pressão vai empurrar esse resultado lá para cima, lá para dentro do cilindro, né? Então, aí é de 0 para 1 aqui, ó, na etapa de admissão, aqui no diagrama P por V, né, você tem uma expansão aqui isobárica, né? Porque ela acontece a pressão atmosférica, beleza? De 1 para 2 aqui, nós temos a compressão, que é um processo adiabático. O pistão ele sobe rapidamente, comprimindo essa mistura aí, né? O que vai acontecer? A temperatura vai aumentar, a pressão vai aumentar também, né? De 2 para 3 aqui que vai acontecer a combustão, né? Esse processo ele é muito rápido, né? O pistão ele está lá em cima, então você tem um volume fixo ali da câmara de combustão, né? O volume não vai mudar, e num intervalo de tempo extremamente curto você tem essa explosão. O que vai acontecer? A pressão ela vai subir bastante, né? Então você pode ver aqui no diagrama de 2 para 3 que acontece a nossa querida combustão. É uma transformação isovolumétrica, né? O volume ele é constante, então a pressão ela aumenta rapidamente. E logo depois de 3 para 4 aqui,
nós temos a etapa em que esse pistão ele vai descer, que vai ser uma expansão também adiabática, né? Você pode ver aqui que o volume ele está aumentando bastante, né? O pistão ele está descendo, o gás ali dentro ele está expandindo, né? Então a pressão ela vai cair, a temperatura vai cair também. Aí é adiabático, porque isso é muito rápido, não vai dar tempo de trocar calor com a vizinhança, certo? Então de 4 para 5 aqui, o que, que vai acontecer? A válvula de escape ela vai abrir, né? Então na hora que ela abre, ali dentro estava uma enorme pressão, na hora que ela abre, o gás ele vai sair rapidamente ali para reduzir a pressão, fazendo com que a pressão se torne novamente a pressão atmosférica, né? Então como se fosse uma panela de pressão que você vai lá e destampa ela, né, rapidamente ali, esse gás ele vai ser liberado, então a pressão ela vai reduzir, se transformando em uma pressão atmosférica, né? Depois novamente aqui, ó, de 5 para 0, o que que vai acontecer? O pistão ele vai retornar lá em cima, é um processo também isobárico, porque a válvula de escape ela está aberta, o pistão vai subir, então a pressão se mantém como atmosférica ali, e aí o ciclo vai se repetir, né? Chega lá em cima, a válvula de admissão ela vai abrir, a de escape fecha, né? O pistão vai descer, e aí todo esse ciclo aqui ele vai ser repetido, ok? Muito bem. Esse foi o motor 4 tempos, né, chamado aí de ciclo Otto, motor que normalmente utilizamos nos carros de passeio, né? Os carros aqui no Brasil, normalmente os utilitários, eles são um outro ciclo, eles funcionam através de um outro ciclo que é chamado ciclo diesel. O ciclo diesel aí vai mudar um pouquinho essas etapas aí, tá bom? Ele não tem vela, né? A pressão ela é muito maior do que no motor ciclo Otto, tá? Mas aí depois a gente descreve essas etapas aí do ciclo diesel. Agora vamos definir uma grandeza física aqui, que a gente vai usar bastante nessas máquinas térmicas, uma grandeza física chamada rendimento, que nós vamos representar por uma letra grega, essa letra aqui é a letra Ni, beleza? Olha só, por definição, o rendimento vai ser o trabalho útil, trabalho mecânico, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente, ok? Então, por exemplo, imagine que o motor ele recebe da combustão da gasolina aí, né, gasolina ou álcool, né, do ciclo Otto, ou gás natural também, é o mesmo ciclo, né? Então vamos supor que ele recebe aí 100 joules, né, de calor, tá, na combustão, mas ele só consegue transformar em trabalho mecânico 50 joules, vamos supor. Bom, como o objetivo dessa máquina térmica é o trabalho mecânico, logo o rendimento, né, que foi aproveitado aí desse calor é de quanto? De 50%, né? 50 joules, trabalho mecânico, 100 joules foi o que ele recebeu. Então você tem um rendimento aí de 50% dessa máquina térmica, tá? A gente pode também obter aqui o rendimento através de uma outra expressão, porque pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe, né, que a quantidade de calor que ele vai receber da combustão tem que ser igual o trabalho útil, né, o trabalho mecânico, mais a quantidade de calor que ele vai liberar, né, para a fonte fria. Então a gente pode falar aqui, ó, que esse trabalho ele vai ser Q1 menos Q2, certo? Podemos substituir ali e aí fica o rendimento, né, vai ser o trabalho, que é Q1 menos Q2 dividido por Q1, né? Vamos cortar esse cara com esse aqui? Aí vai falar, que é isso, professor? Tá subtraindo ali, não pode fazer isso não. Claro que pode, desde que eu mantenha ali o denominador no Q2, né? Então fica assim, rendimento é igual a 1 menos o Q2 dividido por Q1. Então nós temos essas duas, né, expressões aqui para você calcular o rendimento de uma máquina térmica, tá bom? Onde Q1 é o calor recebido da fonte quente, Q2 é o calor rejeitado para a fonte fria e W é o trabalho mecânico, o trabalho útil, ok? Muito bem, já que conhecemos agora o que é um rendimento de uma máquina térmica, quanto que você acha que um motor, aí, motor top, zero bala de um carro novinho, ele tem um rendimento mais ou menos de quanto, hein? Nossa, se fosse um motor muito bem ajeitado, deve ser bastante alto, né, professor? Não é nada, galera. Um motor top aí no mercado, tá? Você vai ter um rendimento aí em torno de 28%, 27%. Ou seja, pouquíssima parte do calor liberado
pelo combustível é aproveitado para o carro andar, né, para ser transformado em trabalho mecânico. É muito pouco essa energia, né, 28%. Os motores diesel têm um rendimento bem maior, está em torno aí de uns 40%. Tá? O motor diesel ele aproveita muito mais, né? Agora, claro que o que seria, né, a situação perfeita de um motor? Qual seria o rendimento perfeito de um motor, né? Bom, seria o que? 100%, né, professor? Todo o calor que é liberado ele usa ali para se mover. Bom, o que acontece, cara? Primeiro, acima de 100%, isso não existe. Tá? Isso nunca vai existir, porque você está produzindo energia. Ou seja, você vai ter mais trabalho do que a energia que você recebe. Isso aí é completamente impossível. Então, e o rendimento de 100%, pessoal, também é completamente impossível. Tá? Porque na natureza, todos os processos, eles são irreversíveis. O que isso significa, cara? Sempre a vizinhança ela vai interferir no seu sistema, né? Por mais que você tente aqui, cara, você nunca vai conseguir tirar o atrito completo aqui entre o pistão e o cilindro. Não tem como você retirar totalmente esse atrito. Você tem dissipação de energia. É claro que toda a engenharia, né, ela trabalha para reduzir ao máximo essas perdas, né? Por exemplo, aqui no pistão você tem ali um anel de vedação, embaixo dele é lubrificado, você tem óleo ali para acompanhar, para lubrificar, para você não ter esse desgaste abrasivo, né? Para você reduzir a quantidade de atrito, mas não tem como acabar com o atrito, tá? Ele sempre vai existir. Então, se tem atrito, essa máquina térmica, parte da energia que ela recebe, ela vai estar dissipando essa energia, jogando fora aqui para a fonte fria, né? Então, nunca uma máquina térmica vai ter rendimento de 100%, isso é impossível, né? Aí você deve pensar, professor, mas que 100 não dá, 100 também não dá? Então, quanto que dá, professor? Será que 95%, 90%, 80%, 60%? Qual o máximo que uma máquina térmica pode atingir? Isso daí nós vamos ver na próxima videoaula, que vamos falar do ciclo de Carnot, tá bom? O Carnot ele conseguiu mostrar que o máximo rendimento de uma máquina térmica depende da temperatura da fonte quente e fonte fria, mas vamos deixar isso daí para a próxima videoaula, beleza? Então, senhores, a segunda lei da termodinâmica, ela fala o seguinte, cara: nenhuma máquina térmica que opere em ciclos pode ter o rendimento de 100%. Isso nunca será alcançado, né? O rendimento ele sempre vai ser menor do que 100%, né? Primeiro, que ela vai dissipar energia por atrito para a vizinhança, como falamos. E outra coisa, senhores, essa máquina térmica, né, ela tem que retornar ao estado inicial, porque ela opera em ciclos, né? De onde o pistão tira energia para subir novamente, para repetir o ciclo, hein? Ele pega essa energia justamente da energia que ele deu para o carro andar, né? Então, quando você tem ali a combustão, ele explode. Parte dessa energia é aproveitada para o carro andar, mas parte dela vai ser aproveitada também para o pistão subir novamente. Então, para você retornar ao estado inicial, você tira parte da energia que a máquina mesmo forneceu, né? Então, se ela opera em ciclos, não tem como você ter um rendimento de 100% por atrito e também para retornar ao estado inicial, ok? Então, essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, na próxima aula, senhores, vamos falar do ciclo de Carnot. Beijão para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!